Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é o 7º domingo depois de Pentecostes. E o Evangelho de hoje é segundo São Mateus e nos diz: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós com vestidos de ovelha, e por dentro são lobos rapazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinhos, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Queridos fiéis, queridas almas, este é o famoso 7º domingo depois de Pentecostes, com este evangelho, e que deveríamos, por costume, atacar os hereges, modernistas, que também são hereges, etc. Mas não vamos somente fazer isso porque é o nosso dever, devemos fazer, mas vamos ver aí que também o bom Deus não está somente falando de herege cismático, não, hein? Ele está falando também de falsos cristãos. Então, para entender bem a Sagrada Escritura deste domingo, então o vosso servidor vai seguir o que disse os padres da igreja a respeito, para que os senhores vejam que não existe, de fato, como a mesma Sagrada Escritura diz, nada novo debaixo dos céus, hein? Nada. Desde o princípio, a maldade foi implantada no coração do homem pelo pecado original, e a partir disso, deste instante que Adão engoliu aquele fruto, nada novo acontece debaixo do sol. Todas as maldades, elas só se transmutam, mas ela tem a sua mesma origem e fazem o mesmo estrago. E o remédio é o mesmo. Então, santos padres que leram e ouviram o que acabamos de ler e ouvir, também comentaram a respeito e com uma luz que nenhum outro terá. Então, vamos aí aos primeiros séculos da nossa fé, os pais da nossa fé, e vamos considerar o que eles disseram a respeito. Sobre os falsos profetas, que acabamos de ouvir, que Nosso Senhor disse que eles virão a nós vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são o quê? Lobos ferozes, mas disfarçadozinhos de ovelha, meiga, inofensiva, cheia de lã, simpáticas ovelhas, bem simpáticas mesmo, e saborosas também, quando a carne de ovelha é boa. Mas toda aquela meiga, aquele ingênuo, corresponde com um ser da ovelha. A ovelha é um ser tranquilo. Mas quando vem um lobo disfarçado de ovelha, imagine se fora possível, seria muito cruel. Porque um lobo não tem absolutamente nada de ovelha, hein? Nada mesmo. Então, o que vai dizer aqui São João Crisóstomo a respeito? A lei e os profetas, ou seja, o decálogo e todas as exigências do Antigo Testamento e os profetas, quer maiores e menores, não, até São João Batista, ou seja, a igreja de Moisés até a vinda do glorioso precursor do Senhor, o Senhor São João Batista. É para significar que a profecia de Cristo não teria lugar depois dele. Ou seja, Nosso Senhor disse, não, sobre a lei e os profetas no começo desse evangelho. Então, depois de Nosso Senhor, não haveria mais nada ensinado depois dos apóstolos. Não vai ter uma nova profecia no sentido de revelação pública. Privada nós temos várias, entre verdadeiras e falsas. Principalmente falsas, temos mais do que verdadeiras. Para significar que a profecia de Cristo não teria lugar depois dele. Então fica muito claro, se alguém vier, eu tive uma revelação em que, Deus, Nosso Senhor, mandou escrever o 5º Evangelho. Pode dizer, afastai-vos de mim, Satanás. Não haverá nunca o 5º Evangelho. Não está nem perdido, nem escrito, nem por se revelar. Não haverá.
Haverá mais um livro da Sagrada Escritura. Ou não, Deus Nosso Senhor já ensinou o que tinha que ensinar. Nós vamos ter que arrancar um capítulo da Bíblia. Tampouco, porque Deus não mudou a sua palavra, hein? Quem tirar é um maligno. Em realidade é um maldito. E aí que nós temos, no caso, Lutero e companhia que fizeram isso. Então, por quê? Desde os apóstolos nada se tira e nada se põe na revelação pública. E tem profetas e existiram, porém, que não profetizaram de Cristo, mas que se interpretam dos antigos profetas o que eles anunciaram de Cristo. Isso os mestres das igrejas. E são profetas porque nada pode interpretar no sentido das profecias, mas sim pelo meio do espírito profético. Então, nós vamos ter pessoas iluminadas por Deus, hein? E principalmente nós, na nossa religião, temos santos que tiveram um espírito profético. Mas esse espírito profético não vamos confundir com o espírito profético como de Isaías, ou de Ezequiel, ou do profeta Daniel. É diferente. Esses foram iluminados para Deus falar por eles e o que eles falaram ficar na revelação pública. Por isso está nesse livro, Sagrada Escritura. Agora, o que disser São Hildegard, né? Foi uma grande profetisa, não está aqui, nunca será acrescentado. Por quê? Porque isso é uma revelação privada. Fala de Cristo, mas não fala, Cristo não fala por ela, como falou por Ezequiel, por exemplo, o profeta. Sabendo, pois, o Senhor que havia de ter falsos doutores de diversas heresias, ele advertiu, dizendo: guardai-vos dos falsos profetas. Como não era manifesto dos futuros pagãos, mas escondidos baixo o nome de cristãos, nos disse: olhai, não disse olhai, mas guardai-vos, ou seja, precavei-vos dos falsos profetas. Quando a coisa é certa, se olha, mas, isto é, ver simplesmente, pero quando é incerta, se observa. E aqui por quê? Porque o lobo está disfarçado de ovelha. Quando nós olhamos ovelhas, ninguém pensa que por detrás de uma pele tão macia haverá um monte de lã, em realidade haverá um lobo. Então Nosso Senhor manda o que? Está atento. É o que depois ele vai dizer: vigiai e orai. Por quê? Porque nem tudo que aparece aos nossos olhos à realidade corresponde. Não é assim. Então guardai-vos. Quando a coisa é certa, se olha, mas esta se vê simplesmente quando é incerta, se observa, isto é, examinando com precaução. Disse também: guardai-vos, porque é uma boa garantia de salvação saber de quem se há de fugir. E aqui é o espírito de prudência. Nosso Senhor nos disse para ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E ambas sabem fugir muito bem do perigo. A serpente se camufla muitas vezes por causa da sua pele entre matagaus e passam desapercebidas. Ou algumas silenciosas também. E as pombas, qualquer coisinha, hein, salva as pombas das praças, não, as pombas mais astutas fogem com rapidez. Então, é muito importante para a nossa salvação e a garantia de salvação saber de quem se deve fugir. E de quem nós devemos fugir? Dos falsos profetas. E aqui é fugir, hein? Falar: ah, padre, mas ele é um sacerdote válido, reza a missa tradicional como todos os outros. Pois é, mas estamos aqui nos 4 primeiros séculos da igreja, quando este comentário foi escrito, e não existia missa nova, hein? Ela não existia, mas heresia existia. A adulteração da religião existia. O espírito de novidade existia. E todos rezavam a mesma missa? Sim, mas não com o mesmo fim. Um pouquinho mais adiante, a igreja vai passar pelos grandes mercenários, hein, na Idade Média, que rezavam a mesma missa que nós rezamos, mas com qual fim? Dinheiro. E hoje é o que mais se tem, hein? Todo o catecismo depois tem um Pix para que façam os depósitos. E é muito prático, hein? O diabo é muito esperto. Para arrancar as almas do caminho da salvação e para humilhá-las, hein? E para envergonhar a religião, porque se cada artigo do credo eu vou ter que pôr um Pix embaixo, eu estou vendendo aquilo que custou o sangue de Cristo. Outro Judas, hein? Judas teve há 2000 anos atrás,
mas não foi único, é perpetuado. Então a religião é vendida, e o pior de ser vendida, ela é comprada por um preço muito baixo, que é, sei lá, qualquer valor para aprender a religião. E hoje um monte de pessoas, hein? Sacerdotes que dão cursos excelentíssimos e não excelentíssimos, mas estão vendendo a doutrina do Senhor Deus por 500, 600 reais. Isso não é nada. Se fora por 1.000, tampouco, porque qual o preço da palavra de Deus? É infinito e não tem dinheiro infinito, hein? Que possa pagar. O amor à verdade, sim, paga. Mas o comercialização da nossa religião, não. Falsos profetas. Para que algum mestre herege não diga que eles não o chamou profetas falsos, mas mestres falsos dos gentios e dos judeus, ele acrescenta, que vem a vós com vestidos de ovelhas. As ovelhas são os cristãos, mas o vestido de ovelha é uma espécie de cristianismo e de religião fingida. Aqui quem está dizendo é São João Crisóstomo, hein? Então, quando nós estamos disfarçados de alguma coisa, é porque nós não somos o que nós estamos disfarçados. Então, o profeta falso, ele está disfarçado de quê? De verdadeiro profeta. E aqui nós vamos voltar. Ah, é bispo, é sacerdote. Eu não vou entrar em sacerdócio, episcopado, válido ou inválido. Não é a questão. Porque estamos falando de falsos, por quê? Porque não ensinam a verdade. Ou se ensinam a verdade, não ensinam com a finalidade que a verdade tem, que é extirpar a ignorância e levar as almas até Deus. Então vamos aí considerar isso, sem entrar no X da questão entre padre válido, padre inválido, não vou entrar nisso e repito, não é a minha intenção. Porque tem muito padre válido, ou os poucos que existem, também estão fora do caminho da salvação, hein? E qualquer um pode tropeçar a qualquer momento, hein? E se um dia eu colocar um pix debaixo de um artigo do catecismo, não ouço mais o padre, hein? Pelo amor de Deus. Atrair a religião basta um desatino, e para isso basta qualquer tropeço em qualquer momento. Então eu também me coloco dentro deste perigo, hein? Porque todos estamos sujeitos, como dizia São Paulo, quem está em pé cuide de não cair. Não estou aqui para falar dos outros. Todos os profetas, todos os sacerdotes estão sujeitos amanhã a ser um falso profeta, hein? Todos. Então eles se disfarçam de algo que eles não são. E aqui vamos ver então que a religião já não é mais ensinada para que as almas se unam a Deus. Nos mercenários o que? A religião vira o ganha-pão. Eu vou lhes dizer uma coisa, é uma obrigação do católico ajudar a religião economicamente. Não estou criticando, porque isso é um preceito, hein? Dar o dízimo, e quando nós não temos obrigação do dízimo, porque nós não somos uma paróquia, então o que nós fazemos? É um dever de todos manter o culto, inclusive do sacerdote. Temos que manter o culto de Deus, e isso de vários modos. Desde 1 quilo de cera que os senhores podem deixar aos pés do altar de Deus, a qualquer quantia de qualquer valor para comprar e custear as coisas materiais que se entende disso. Mas quando o sacerdócio vira o ganha-pão, isso daí é a primeira traição à religião. Por quê? Porque estou usando Deus para manter o corpo e as suas necessidades que não são a base de religião que se mantém isso. Pode ser pela esmola, pela caridade, mas quando a religião está destinada a arrecadar fundos, aí nós temos os mercenários. São falsos pastores. Pode rezar a missa tradicional, pode estar aí vestido a tridentina, que hoje virou moda, não importa. Mas se a finalidade espiritual, sobrenatural está extraída, retirada, e temos uma finalidade que não é a salvação das almas e a glória de Deus, em primeiro lugar, a glória de Deus, temos um falso profeta. E aí eles vão ver o quê? Vestidos de quê? De pastores. Vestidos de quê? De tradicionalismo, de religião de sempre. Mas eles não são. À medida que mais estiverem disfarçados, mais falsos serão. Porque para enganar, o disfarce tem que ser muito bem feito. Então tenhamos cuidado com isso, hein? E aqui eu deixo como exemplo esse pedir dinheiro, hein?
Porque diante de Deus eu lhes digo isso, com a sinceridade de alma e com a minha mão na Sagrada Escritura. Deus cuida do culto, hein? Eu nunca vi um padre não ter vinho para rezar missa. Nunca vi, hein? Dos mais pobres e mais errantes, ciganos itinerantes que existem por aí, nunca vi. E eu nunca vi um padre passar fome. E quanto mais se pede, menos se necessita. Por quê? Porque não crê na providência que é dobrar o joelho e pedir a Deus, hein? Ele cuida disso. Eu nunca vi a igreja ter que parar de ensinar porque faltaram-se livros, porque se faltaram os meios, hein? Porque Deus é muito mais inteligente, em realidade infinitamente mais inteligente e eficaz do que os recursos humanos. Quer peste, quer guerra, quer pobreza, qualquer escassez, nunca frear o evangelho de Deus por causa de falta de bens materiais, porque nós não necessitamos dele para a palavra de Deus chegar aonde ela tem que chegar, hein? Então, à medida que se pede mais, se precisa menos. Então, cuidado com os mercenários, que são falsos profetas, que usam a religião para tirar o que os senhores ganham do pão de cada dia, para banquetear e aí empregar os meios humanos não para a glória de Deus nosso Senhor. Os mestres católicos seguem São João Crisóstomo. Se chamam também servos da carne, porque são vencidos por ela. Porém, não lobos rapazes, porque não têm o propósito de perder os cristãos. Fala, pois, Jesus Cristo dos mestres hereges, com intenção, toma o aspecto de cristãos para destroçar com perversa mordida da sedução aqueles que o apóstolo se referiam. Sei que depois de mim, de minha morte, entrarão entre vós lobos ferozes que perderão o rebanho. Então, o falso profeta, ele tem o quê? Ele é lobo. E o lobo tem a intenção de quê? De destruir as ovelhas. Mas só que o lobo, ele é astuto. Então, que ele vai se disfarçar de ovelha porque as ovelhas andam em rebanho. E por isso nós vemos na nossa religião sempre a perdição é em rebanho, hein? Um vai para a heresia, uma ovelha sai do caminho da salvação e leva outras para o caminho da heresia. Aí nós vemos assim, uma se converte sozinha, mas uma se perverte várias, porque é como as ovelhas assim passam com as almas. Basta que uma tenha sarna, que todas as demais próximas ficam infeccionadas também. E a saúde não necessariamente, pode ter uma ovelha robusta, gorda, mas as outras não necessariamente terão a sua sanidade também. É complicado. E a respeito, São Jerônimo vai dizer assim, pois os que se diz aqui dos falsos profetas, que oferece uma coisa em seu trato e em suas palavras demonstram outras em suas obras, deve-se entender também especialmente dos hereges, que parecem cobrir-se com a continência, com o jejum, com o vestido de piedade, porém que interiormente têm em suas almas envenenadas e enganam os corações dos seus irmãos simples. E aqui é o que eles diziam, hein? Vamos colocar também, porque em definitiva um dia será herege. A disposição do que comercializa a religião é de amanhã ser um herege, porque o herege é um mercenário. Então aqueles que se disfarçam de tradicionais e não são, é todo esse birritualismo que existe, hein? Que existe por aí, para saciar o quê? A simplicidade de algumas almas que querem a tradição, eles se disfarçam de tradicionais. Mas, em realidade, são o quê? São modernistas. E querem o quê? Somente saciar a nossa piedade de missa, mas isso nos leva ao reino dos céus? De modo algum. Nós não precisamos de aparências de tradicionalismo. Nós necessitamos do quê? Do catolicismo que tem o ser tradicional. E quem tem o ser tradicional não precisa se disfarçar de. A mesma coisa, nós não precisamos de aparências de verdade. Nós necessitamos da verdade por essência. Porque se está aparentando ser verdadeiro, porque a realidade é o quê? É falso. Sobre os frutos que nosso Senhor vai dizer a seguir, que Ele vai deixar como o distintivo para que saibamos o que é bom e o que é mal. Por isso é segundo o ser, não é segundo as nossas aparências, hein? Porque às vezes nós temos a lamentável possibilidade de gostar de coisas ruins. Aí é o mau gosto do sujeito. Mas eu tenho que ter a sanidade mental. Por isso nosso Senhor diz, pelos frutos os conhecereis. Se você gosta de frutos podres, mau gosto seu.
Mas Nosso Senhor vai dizer assim, os maus frutos são de uma árvore má, e os bons frutos são de uma árvore boa. É isso que importa. Importa muito averiguar, vai dizer aqui Santo Agostinho, a classe dos frutos que se trata aqui. Muito se deixa enganar à vista de frutos que produzem aqueles que levam pele de ovelha e assim resultam presa dos lobos. Os frutos que enganam são os jejuns, esmolas e orações que não têm outro objeto que os homens e agradar aqueles a quem estas obras parecem difíceis. Pois bem, estes não são os frutos que podem servir para reconhecer como se nos manda, porque todas estas coisas se fazem com reta intenção, na verdade são vestido próprio das ovelhas. Então isso daqui é um grande engano, hein? As pessoas falam, padre, reza só pode ser de Deus. Aí vai tomar um passe no centro espírita. Fala, mas tem o Sagrado Coração de Jesus. Hein? Olhe bem, ali é um terreiro de Umbanda. Não quer dizer que seja de Deus. Mas tem um terço, padre. Aí quando você vai olhar, é a igreja brasileira. Falsa, que não é nem católica. Então não nos deixemos... eles fazem jejum, padre, uma quaresma melhor que a nossa. Você olhar a igreja cismática ortodoxa russa. E também venero muito Santos Padres e Nossa Senhora. Pois é, Nossa Senhora é venerada até pelo muçulmano. E não é por isso que eles são verdadeiros. Então tenham cuidado, porque não são esses indícios de verdade. Mas só que, vai dizer Santo Agostinho, os que fazem essas coisas com reta intenção, esses são ovelhas próprias de Cristo. Mas tem falsas ovelhas que fazem isso com uma intenção distorcida. Os que assim fazem fora da Santa Igreja. Mas, e seguimos seu raciocínio. Mas quando se faz com mau fim, com o objeto de enganar, não aproveito mais que para encobrir a dos lobos. Então, a maneira que são muito marianos, mas não vive a verdade da tradição católica, pois ele está maquiando de humanismo todos os suas mazelas morais e teológicas também. Então, não é ficar com o que é bom, eu vou lá, eu vou rezar com eles. Não, porque se eu rezo com herege, eu também sou herege. Eu não posso, só porque somos devotos de Maria Santíssima, rezar com o muçulmano Maria, com um herege da igreja brasileira, uma Ave Maria, e se aceitar o herege da igreja russa, também uma Ave Maria. Posso. A Ave Maria nos une de modo algum, porque nós cremos em Nossa Senhora porque a igreja católica nos manda. E eles creem em Maria Santíssima porque eles convêm, porque assim a heresia diz. E a heresia, para eles, tem a mesma autoridade que a igreja. Então, se eu me uno, estou dizendo que a mesma autoridade que a igreja tem, e eu reconheço, também a heresia tem, e estaremos reconhecendo. Pelo único elo que nos aparentemente uniria, e não nos une, que é ser mariano, é um exemplo. E eles não são para agradar a Deus, e muito menos a Maria Santíssima, por isso, então, são lobos disfarçados de ovelhas. E dentro da religião, a mesma coisa, hein? Eu repito, não é a aparência que deve guiar-nos, é pelos frutos que nós saberemos objetivamente o que aquela árvore está produzindo segundo o seu ser. Boa árvore, bons frutos, má árvore, maus frutos. Quais são os frutos com os quais podemos conhecer a árvore má, como diz o apóstolo em sua carta aos fiéis da Galácia? Manifestas são as obras da carne. Elas são a fornicação, a impureza, e aqui no capítulo 5 do Gálatas, versículo 22, São Paulo vai dar uma lista de todas as mazelas próprias da carne. A libertinagem, impureza, idolatria, superstição, a inimizade, briga, ciúmes, ódios, ambição, discórdia e etc. Invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Própria de quem está disfarçado de ovelha e não é. Isso daqui, às vezes, é ensinado até por religiões como coisas aceitáveis, hein? E aí nós temos o quê? Falsas religiões, falsos profetas. E quais são as obras do Espírito para conhecê-lo? Também expressa o apóstolo dizendo, os frutos espirituais são a caridade, o gozo, a paz, a temperança, a alegria, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança.
estes são próprias da boa árvore. E a respeito, São Gregório vai comentar porque pode haver hipocrisia. Hipocrisia é a mesma coisa, está disfarçado de algo que nós não somos. E a respeito disso, ele vai falar do hipócrita. E o hipócrita, até com a paz da igreja, se vê hostigado, por isso a nossa vista aparece vestido com capa de religiosidade. Porém, basta que se declare alguma perseguição contra a fé, e ao ponto dos ferozes apetitos do lobo, o despojam do vestido de ovelha. Então, São Gregório está a dizer o seguinte, que todo aquele que perde a sua pele de ovelha é porque ele era um lobo disfarçado. Se nós pegássemos uma ovelha e arrancássemos sua pele, ela não deixa de ser ovelha. Ela é o que? Uma ovelha sem pele. Agora, se eu arranco a pele de um ser e eu vejo que por detrás da pele existe outro ser, então aquilo era uma fraude. Então, São Gregório está a dizer, então, tenhamos cuidado com a hipocrisia. Então, uma perseguição que me faz perder a fé, eu nunca fui católico. O protestante me falou muito bem de Nosso Senhor, fazia 60 anos que não ouvia falar de Deus na igreja. Aí veio um protestante, falou, e eu fui para a heresia, eu nunca fui católico. De verdade, não. É um apóstata, mas nunca foi católico. Por quê? Porque o ser não se perde. Quando nós somos católicos de verdade, não tem herege que nos convença. Não, é impossível. Porque a convicção da fé nos dá um ser católico. E o catolicismo não é uma pele. Muda o nosso ser. Por isso muda o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir totalmente. Porque muda e deve mudar. Então, quando houver grandes perseguições e aquelas pessoas perdem a fé porque não querem ser perseguidos, não são católicas. Aí nós temos a multidão que estavam disfarçados de católico. Eram de fato. E São João Crisóstomo também vai comentar sobre a hipocrisia, dizendo, facilmente se descobre os hipócritas. O caminho por quem quer andar é difícil. E o hipócrita não é amigo do trabalho. Ademais, para que não se diga que é impossível conhecer esse estado, põe outro exemplo Salvador, tomando das mesmas coisas humanas, dizendo, porventura se colhe uvas dos espinhos e figos de abrolhos? Ou seja, assim como não se colhe uvas de espinheiros e nem figos de abrolho, assim também um que foge do ardo não é filho da cruz de Cristo. Agora, vamos ser sinceros. Uma coisa é termos o temor das obras árduas, que é própria do espírito humano, e a outra coisa é repugnar o árduo. E aí isso é própria do espírito do lobo. O lobo, ele quer o quê? Uma ovelha gorda que apareça na sua frente. Ele não é o grande caçador, hein? Porque ele é folgado. Então, a alma que quer uma religião frágil, que lhe acaricie e mime em todas as paixões, que acha que Deus exige demais, que a nossa religião é muito difícil e que isso daí é exigência de padres, porque não sabe que a vida dos leigos é tão cruel quanto a nossa, sacerdotal. Então, o que nós estamos sendo? Ou estamos sendo lobos, ou estamos ouvindo o blá, blá, blá dos lobos que estão querendo nos atrapar para o caminho de uma religião fácil. E isso acontecerá em toda a cristandade com o Vaticano II. Uma religião sem cruz, sem sangue, sem penitência, sem a verdade, todos se abraçam, todos se beijam, todos nós cremos em Deus, o hindu do jeito dele, o maometano do jeito dele, o budista do jeito dele, nós do nosso jeito, e no fim das contas a gente vai se abraçar todos no céu. Esta é a religião do engano, da falácia, que não se prega a conversão, que não se ensina a prática das virtudes, e é um caminho que, como diz São João Crisóstomo, é o caminho da hipocrisia, porque prega a falsidade, a facilidade que é própria dos hipócritas, ou seja, aqueles que parecem e não são católicos. Conclusão, queridas almas. Como vencer as insídias diabólicas, então? Aqui vamos citar São Vicente de Lérins, e com isso eu vou concluir. Depois de tudo que temos dito, seria lógico perguntar, se o diabo a seus discípulos, os falsos apóstolos e profetas, mestres e hereges em geral, costumam utilizar palavras e sentenças da Sagrada Escritura, ensino catecismo, etc., não? Que deverão fazer para distinguir o verdadeiro do falso? Aí diz o santo, tenham grande
preocupação por seguir as normas que ao início desta, aí vai dizer que ele transcreve, não? Ou seja, que devemos manter a interpretação da Sagrada Escritura segundo a tradição da Igreja Universal, e não a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Católica, hein? Segundo a tradição, ou seja, o que sempre a Igreja ensinou, é o que nós sempre devemos acreditar. Sem acrescentar, sem tirar, sem mudar, sem nada, sem diluir e sem deixar mais rigoroso, do mesmo jeito. E as regras do dogma católico, na mesma Igreja Católica, Apostólica e Romana, deverão seguir a universalidade, ou seja, o que sempre foi ensinado, desde o princípio, sem mudança, e a antiguidade e a unanimidade do consenso. Por conseguinte, se acontecesse que uma parte se rebelasse contra a universalidade, que a novidade se levantasse contra a antiguidade, que a dissensão de um ou outro, poucos equivocados, se elevasse contra o consenso de todos, ao mesmo de um número bem grande de católicos, se deverá preferir a integridade à totalidade. Ou seja, preferir a integridade da totalidade à corrupção de uma parte, dentro da mesma universalidade. Será preciso preferir a religião antiga à novidade profana, e na antiguidade há de antepor a temeridade de pouquíssimos os decretos gerais, o que os concílios gerais sempre ensinaram. Então, queridas almas, como ser um bom fruto? É fazer o que sempre as árvores fizeram para produzir bons frutos. E não nos deixar levar por nenhuma aparência de catolicismo. À medida que o catolicismo é mais aparente, ele é menos católico. Ele tem que ter o ser católico, aí ele vai ser católico e vai se mostrar bom como verdadeiro catolicismo. Então, nenhuma novidade, e isso daqui eu vou dizer, não é só a novidade dos hereges, hein? Às vezes nós também temos grande criatividade de minar a nossa religião com os nossos critérios egoístas, frívolos, superficiais, de fazer a nossa religião ser uma religiãozinha ridícula, hein? Sem a cruz de Cristo, sem a penitência, sem a abstinência, sem oração. Isso daí também é ser uma falsa ovelha de Cristo. Então é seguir o quê? O pastor. Uma ovelha segue o pastor. E o lobo, mesmo que aparente a ser ovelha, ele vai seguir o pastor até certo ponto. Não vai seguir com totalidade. Então, para não nos enganarmos, vamos ali, cuidado com as aparências. É pelo bom fruto que se conhece a boa árvore. Não é um fruto aparentemente bom. Não, é o que tem o ser bom, o que não tem bicho, o que é robusto, o que é doce, o que realmente esse é o bom fruto. E esse, o bom fruto, falando da religião, só pode ser da árvore católica, apostólica e romana. Então, diante disso, deponhamos aos pés de Deus, do santo altar, tantos enganos que nós andamos, hein? Errantes nesse deserto do Vaticano II, errantes, mas as almas que querem a verdade encontram. Enquanto Deus for Deus e houver almas que busquem Deus de verdade, encontrarão Deus. Mas os que seguem o Deus verdadeiro com o caminho da mentira, perderão Deus, de modo que muitos perderam. Então tenhamos grande cuidado e sempre caminhando no temor de Deus para não profanar o caminho da verdade com a vaidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.